Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula. Nessa aula a gente vai falar de memória sensorial e de máscaras cotidianas. E a gente vai usar, eu vou usar o filme, a oficina do filme Cidade de Deus, para dar contexto e para complementar esse assunto. Então vamos lá, vamos para frente, vamos adelante. Memória sensorial, o que é isso, hein? Você já sentiu na sua vida com toda certeza raiva, alegria, tristeza, dor, e o seu corpo, seu corpo e a sua mente, eles registram a sensação, por exemplo, de quando você estava com raiva. Como que seu corpo ficava, como ele fica enrijecido, o seu olho fica saltado, você fica com gestos fortes, pontuados, o seu corpo registra a sensação da raiva. Todas essas sensações que a gente já sentiu, elas podem ser reativadas, elas podem ser ativadas para você emocionar o público. É assim que os atores trabalham, eles ativam essas sensações e aí num determinado momento da cena eles fazem com que elas fluam e aí você emociona o público, aí eles emocionam o público, eles transmitem raiva, alegria, euforia. É assim que funciona, isso é memória sensorial. Máscaras cotidianas. Repare como você é um com a sua família, é um entre amigos, isso é muito comum, inclusive, você tá mais solto entre os amigos, você é muito mais divertido entre seus amigos, e aí quando você vai falar com um estranho, você já é outra pessoa, você é mais fechado, você observa, você não consegue se soltar. Todos nós utilizamos diversas máscaras que vão moldando a nossa personalidade para os mais variados tipos de situações. Essas máscaras elas servem tanto para a nossa defesa, para a gente ficar só observando quando a gente está num lugar que a gente não conhece, a gente fica só observando, a gente bota a máscara da observação, fica ali se defendendo, é um mecanismo de defesa do nosso corpo. Quando a gente está entre amigos, a gente bota outra máscara, bota a máscara da pessoa mais solta, mais descontraída, que é brincalhona e tal. Então como que você consegue lidar com essas máscaras e como criar uma máscara, por exemplo, de comunicador? São pitadas, são ingredientes da sua personalidade que vão moldando essa máscara, e quando você sobe no palco, você coloca essa máscara com uma postura diferente, com uma atitude diferente, e você arrebenta, você faz uma apresentação memorável, impactante, espetacular, porque você moldou essa máscara, essa nova máscara, que é uma máscara de comunicador, da sua melhor versão de comunicador. Mas você vai entender isso durante essa aula. Muito bem, vamos para o vídeo, da oficina de atores do Cidade de Deus. Para quem não sabe, o filme Cidade de Deus foi um filme nacional, é um filme nacional dos mais premiados. Ele foi indicado a 3 ou 4 Oscars. Ele se passa numa comunidade do Rio onde ocorreu uma guerra entre traficantes. Os atores do filme não eram atores, aí que tá, eram pessoas normais, pessoas comuns que moravam nas comunidades, ou seja, tudo é técnica e treino, tudo, absolutamente tudo. Não existe uma pessoa na face da terra que não consiga fazer uma apresentação incrível, se treinar para isso, não existe. Eles pegaram pessoas comuns, tímidas, que estavam inseridas no contexto do filme e treinaram durante 2, 3 meses. Eles contrataram os melhores profissionais da área para treinar, como por exemplo a Fátima Toledo, que é a preparadora de elenco, uma das mais famosas do Brasil, e é ela que vai explicar durante esse trecho da oficina de atores que eu separei para a gente ir assistindo e eu vou parando e comentando. Ela vai explicar sobre memória sensorial e sobre algumas outras coisas de como treinar uma pessoa comum e transformar ela num ator, numa pessoa, num apresentador, ou seja, uma pessoa que age. Vamos lá. Então, quando eu cheguei, esses meninos já estavam preparados no nível da base da atuação. O meu trabalho seria, então, colocá-los no universo do filme Cidade de Deus. Os meninos já estavam praticamente selecionados, e uma seleção maravilhosa, um cast super bem escolhido, adequado. O único menino que me preocupava a nível de casting era o Leandro, porque o Leandro, na verdade, é uma pessoa extremamente suave, é uma pessoa delicada, gentil, e eu tinha um Zé pequeno, né, para chegar com o Leandro no Zé pequeno.
Seu Zé Pequeno, rapaz. É o Zé Pequeno. Chama aquele filho da puta lá pra mim agora, porra. Eu me lembro que na primeira reunião que eu fiz com o grupo do Cabeleira, o Jonathan falou pra mim, se você quer que eu chore, você não vai conseguir. Porque a minha avó morreu, que era a pessoa que eu mais amava, e eu não derrubei uma lágrima. Naquele momento eu descobri que ele estava pedindo pra mim, me faz chorar. Então no dia seguinte eu preparei um exercício que provocasse isso nele. Ele realmente chorou, abriu o coração e me deu espaço para trabalhar. Então isso que ela tá falando, da pessoa tá bloqueada, é muito comum. A gente fica acumulando dezenas de emoções e de situações que fazem a gente ficar travado num determinado ponto da nossa vida. Por exemplo, uma pessoa que sofre muito bullying no colégio, por ser uma pessoa tímida, ou uma pessoa que as pessoas chamam que é de feia, de gordo, de magro, de alto, enfim, de estranho. A pessoa vai acumulando aqueles traumas e se fecha. Então isso que ela está falando, isso traumatiza ela, por exemplo, lá se apresentar em público. Isso traumatiza ela fazer uma apresentação falando desses traumas, se brincando e se divertindo com isso. O que seria o anti-bullying, que eu já falei em uma aula, que seria a técnica da autodepreciação, onde você dá a informação que as pessoas estão vendo, as pessoas têm uma informação sobre você, elas estão vendo, e você faz uma piada, uma brincadeira com isso e dá tipo um anti-bullying, você dá um Hadouken na pessoa, ou seja, você surpreende ela, antes do que ela rir de você, você já está rindo e fazendo ela rir de uma coisa que você está se divertindo antes. Então muitas vezes você está travado, você tá aí com um trauma, uma coisa, e é por isso que as listas são importantes para você achar o que pode estar te travando, como por exemplo o Jonathan aqui no filme, que ela falou, que ele naquele momento ele estava pedindo para fazer ela chorar, para ele fazer ela chorar, para ela fazer ele chorar, e era isso, ele queria destravar de um trauma para poder libertar e poder brincar mais com o sentimento dele. E poder se entregar ao trabalho, se entregar ao que ele queria, ao propósito dele, que era se tornar um grande ator e fazer o filme. Então vamos pra frente, vamos lá. Na verdade, é você olhar essas pessoas nos olhos, perceber quem elas são e o que elas precisam para começar a ser generosos com o projeto e com você, para confiar em você. Personagem para o ator, né? Eu deixo o ator chegar ao personagem, às vezes até distraidamente. Então o ator, o que ele faz? Ele vai ser ele em situações da vida do personagem. O Leandro... Por exemplo, isso que ela falou é exatamente assim que funciona também para você apresentar um trabalho, para você apresentar uma palestra, para você fazer qualquer tipo de apresentação. Exatamente isso que eu falo quando a gente está falando de máscaras. O que ela está falando é emprestar coisas, ou seja, características da sua personalidade pro personagem. Nesse caso, a gente vai chamar de personagem a nossa máscara de comunicador. Esse personagem que parte da sua persona, da sua personalidade, e ele vai ser o personagem que você vai encarnar, ou seja, a máscara que você vai encarnar quando você for se apresentar. Então é isso, você vai emprestar certas características que você tem ou você não lembra que tem, você acha que você não tem, só que através de exercícios de pesquisa, de autoconhecimento, de alguns exercícios, você vai descobrindo que você tem esse lado também. Se não tiver tão desenvolvido, você vai trabalhando ele para desenvolver mais e você vai moldando essa máscara até você ter uma máscara que vai ser a máscara de comunicador. Então ela tem todas as características da sua personalidade que você precisa para subir no palco seguro, desde a postura, desde a entonação de voz, desde a atitude no palco, e é isso que ela quis dizer aqui. Vamos lá, vamos pra frente. Eu não conseguia fazer do Leandro um homem mau, então o que eu fiz? O Leandro, pra quem não sabe, só pra contextualizar, que tem gente que provavelmente não assistiu o filme, o Leandro era o traficante do filme, que é o Zé Pequeno, que é o traficante mais mal que tem. Ele era um cara super mal, matava todo mundo, matava dando risada a todo mundo. E o Leandro, aliás, o Leandro é o ator, né? O Leandro interpretou o Zé Pequeno. E o Leandro, o ator, a pessoa Leandro Firmino, que é o cara que interpretou o Zé Pequeno, é uma pessoa muito doce. Então, assim, como que você empresta características de uma pessoa muito doce para um cara muito mal? Então ela teve que arrancar. Foi o que a gente disse, como eu disse lá desde o começo, todo mundo já sentiu raiva, sentiu dor, todo mundo tem
muitos sentimentos, todos os sentimentos guardados dentro da gente. A gente exercita e utiliza mais alguns do que outros. E aí agora ela vai contar como que ela fez para tirar essa raiva que o Zé Pequeno tinha de dentro dele. Aliás, que o Leandro tinha que ter dentro dele para emprestar pro personagem. Eu apavorei, eu realmente fiquei apavorada. Durante uma semana eu provocava o Leandro e nada vinha a não ser uma meiguice maravilhosa. Um dia eu estava distraída, esperando eles chegarem. Eu vi um garotinho mexer no cabelo do Leandro, na porta, chegando. E eu percebi que aquilo irritou muito o Leandro. Eu falei, é o cabelo. Ele mesmo me contou que era de longe. Eu fiz um exercício que era o seguinte: alguém ia mexer no cabelo do Leandro e ele não podia se movimentar. Nem um dedinho, até a hora que ele não suportasse mais, e aí ele reagiria. Então ele vai acumulando aquela energia para reagir de uma vez só. Foi fantástico, porque ele foi indo, e quando ele explodiu, eu vi o tamanho daquilo que ele tinha dentro dele, e eu pensei, chegou o Zé Pequeno. É isso que eu falo quando eu falo de Hadouken. Exatamente isso, tá tudo aí. Às vezes como no caso do Leandro ali, foi uma puxada de cabelo, ele tinha uma coisa com o cabelo dele, mas você vai buscar dentro de você, por exemplo, o que te trava a ponto de você não conseguir subir no palco, ou a ponto de você não conseguir fazer uma apresentação espetacular. Você vai descobrir isso e vai exercitar isso para destravar, e quando destravar vem tudo uma vez só. É muito comum, eu tenho dezenas de alunos que depois que conseguiram dar essa destravada, que foi só um detalhezinho, assim, um pontinho só que estava faltando virar a chave, não quis mais sair do palco. A pessoa não sabia falar, não conseguia falar. E aí você destrava esse ponto, ela consegue achar qual é o ponto certo, e aí ela não consegue mais parar de falar, ela quer ficar no palco o tempo todo. Então é muito legal, presta atenção no que ela está falando. Ele olhou para mim e disse, nossa, quando eu te conheci, eu te perguntei como é que eu faço para achar o meu ódio. Hoje eu tô vendo que eu tenho. Eu falei, Leandro, quem é que não tem? Só que a gente vai utilizar agora para o filme. No espaço do filme, canalizar para aquilo que a gente precisa. Eu não trabalho com a Ó, isso que ela falou de canalizar, é isso que eu falo quando você tem esse medo, esse nervosismo, essa energia. Você pega essa energia e canaliza ela para sua máscara de comunicador, para o seu personagem que você está criando para você atuar enquanto você estiver no palco. Então você vai canalizar essa energia, você vai pensar nessa energia, ou seja, na sensação que ela está causando em você, e vai jogar dentro do contexto que você criou para a sua apresentação. O que é o contexto? É o seu texto, tudo aquilo que você quer passar durante a sua apresentação, a sua fala, em contraponto, junto, né, em comunhão com o seu personagem, essas duas coisas juntas, né, o seu texto, os blocos, lá os 3 blocos, junto com essa máscara de comunicador que você criou, e você vai usar essa energia para esses dois estarem juntos e trabalhando a seu favor, essa energia a seu favor e não contra, e não te travando. Agora ela vai falar de memória sensorial e não de memória emotiva. Emoção. A emoção é um risco. Utilizar agora para o filme. No espaço do filme, canalizar para aquilo que a gente precisa. Eu não trabalho com a emoção. A emoção é um risco, né? A gente não consegue controlar a emoção, né? Você se perde na emoção. E no cinema você tem a repetição, você tem tudo. A emoção, ela tem um rosto. Ela é vinculada a um fato da vida da pessoa. Então isso é arriscado. Eu trabalho com sensorial. O sensorial é seguro. Então eu ativo o sensorial e corto. E ele consegue cortar porque não está vinculado a fato nenhum da vida dessa pessoa. Para mim a emoção é do espectador. Eu mostrei uma arma e perguntei, você sabe o que é isso? Ele me olhou. Claro. E me achou até um idiota de ter perguntado isso. Eu falei, mas essa é de brinquedo, porque aqui nós vamos fazer... Ó, aqui ela tá falando agora de um menininho, sei lá, de 5 anos que participou do filme. Vai aparecer a cena que ele teve que fazer. Ela vai falar como que ela chegou ao resultado que ela chegou com uma criança tão pequena de 5 anos fazendo isso. De mentira. Vamos imaginar. Ele falou, mas eu já vi uma de verdade. Eu falei, eu sei que você já viu, mas aqui é de brinquedo. Só que a gente vai acreditar que é de verdade nesse momento. Então eu fiz, inclusive eu pedi para ele lembrar
se ele tinha tido alguma dor de dente, uma dor de cabeça forte. Ele falou que tinha tido uma dor de dente. Eu falei, vamos tentar lembrar dessa dor e pôr aqui no dente. Ele foi fisicalizando isso. Ó, isso que ela tá falando é bem legal. Isso tem a ver com a gente tá falando de memória sensorial. Você já sentiu uma dor de dente, beleza. Então, o seu corpo já registrou, ele sabe como você lembra como é a sensação de uma dor de dente, por exemplo. Essa sensação que você vai lembrar de quando você teve uma dor de dente ou quando você quebrou um braço, você vai lembrar dessa dor e vai botar, no caso ali, ele tinha que ter uma dor no pé. Então ele lembra disso e vai fisicalizando, ou seja, vai jogando para o corpo dele, e aí através da mente ele vai jogando para o lugar onde ele quer. Então eu quero sentir a dor que eu sentia no pé. Então é isso, claro, isso é treino, isso é técnica, isso é um trabalho de ator. Mas é só para você entender como funciona a sensação que o nosso corpo registra e como você faz para canalizar ela para a cena, para a ação que você quer fazer, ou seja, para a sua apresentação. Daí eu trouxe para o pé na hora que ele recebe o tiro. Então tudo foi um trabalho de imaginário que dava o ação e dava o corta. Vai, filha, manda. Escolhe. Bora, filha, pra frente. Aí, filha. Agora eu não consigo. Logo em seguida, ele cortava realmente. Eu pedi para o Leandro ficar perto dele, eles almoçavam juntos, porque isso criou uma relação dele perceber que o Leandro era um cara legal e que aquele momento era o momento do trabalho. Então ele tinha isso muito bem trabalhado. Eu soube que na filmagem ele demorou um pouco para sair da atmosfera da cena. Eu acredito que é porque teve o sangue, teve o tiro, uma série de coisas contribuíram, né, para ele se envolver mais ainda naquilo que ele estava vivendo. Agora, é um garoto que ele tem um poder de imaginação criativa incrível. Você fala ação, ele entra no imaginário imediatamente. Ele tem essa liberdade, esse desprendimento. O que ele acredita no que ele está fazendo. Você fala corta, ele corta. O ator trabalha apenas com o sensorial. É de sensações que ele vai liberando e emprestando essas sensações àquela situação da vida do personagem. É isso, vai liberando aos poucos, você vai emprestando essas sensações que todos nós já tivemos porque você precisa para a apresentação que você precisa. Então isso é muito legal, uma técnica muito legal, uma técnica de ator mesmo. Quem está falando ali é a Fátima Toledo, uma das maiores preparadoras de elenco do Brasil, e ela está passando essa técnica que foi utilizada justamente para isso, para transformar pessoas comuns, pessoas normais, em grandes atores. E ela serve perfeitamente para transformar pessoas que têm medo de falar em público em pessoas que vão falar muito bem em público e pessoas que querem fazer uma apresentação espetacular, ou seja, que emocione, que passe, que seja memorável, que as pessoas saiam falando depois, nossa, fiquei emocionado naquela parte. Então tudo isso é técnica, tudo é técnica e treino. Por exemplo, tem um exercício que o Leandro faz, que ele bate as almofadas. Naquele momento ele está preocupado em tirar o ar daqui, trazer o ar e bater. Então aquilo não dá espaço para ele lembrar em nada da vida dele. E está ativando o sensorial da irritação, da raiva, que é aquilo que a gente precisa no momento. Tá lá, tá. Não para, cadê teu revólver? Ó, um detalhe importante aí, ó, eles estão fazendo um trabalho para tirar a raiva dele, né? Para tirar a raiva que ele tem dentro dele. Então eles utilizaram aquele exercício que ativa a sensação da raiva, que você fica com raiva, que você fica sem ar, você fica irritado. E aí, não sei se vocês perceberam, tá tocando uma música sertaneja. E ele odeia a música sertaneja. Então eles estão pegando tudo que odeia, tudo que pode irritar ele, para tirar a raiva dele, para tirar a sensação da raiva, para que ele lembre como é ter raiva e utilize isso, canalize essa energia para o personagem.
E aí, o que faz aí? Por que passa mal? Porque tá ativando sensações, tá enganando a sua mente. É o mesmo processo do que eu vinha falando em outras aulas. É tudo você enganar, criar uma atmosfera, trabalhar com a sua imaginação, para você criar essa máscara de comunicador, essa máscara que ativa traços da sua personalidade que são essenciais para você ser um grande comunicador. E aí, no caso dele, como a gente tinha que trabalhar com a raiva, que é uma sensação difícil, de grande, muito forte, então assim, às vezes passa mal, falta oxigênio, tem que dar uma descansada, então é muito legal esse processo, eu adoro ver isso, eu aprendo cada vez que eu vejo essa oficina de atores, eu vejo como é sensacional, como tudo é técnica e treino, se você treinar, você é capaz de fazer qualquer coisa, pessoas comuns foram tiradas das suas casas por processo seletivo e se tornaram grandes atores, fizeram um trabalho incrível. Se você não assistiu Cidade de Deus, por favor, assista esse filme, porque é sensacional, ainda mais agora você conhecendo esse outro lado, como foi feito. E olha como é legal, você está disponível para você aprender. Essa é a primeira coisa que você tem que romper. Você tem que estar disponível para se tornar uma versão melhor de comunicador. Você tem que estar disponível. E aí voltamos lá no começo dessa aula, onde o Jonathan lá não estava disponível. Então ele precisava dar uma chorada, ele precisava destravar algo que travava ele. Algo que bloqueava essa evolução dele enquanto ator, enquanto ser humano. Então assim, vencendo esses traumas, transformando esses medos em superpoderes. Ou seja, tudo aquilo que te trava, você vai dar um Hadouken, você vai transformar em superpoder e vai levar para o palco. E tudo isso com técnica e treino, um passinho de cada vez, até você chegar na sua melhor versão de comunicador. Eu acho que todos eles nós trabalhamos muito nessa coisa do humano. Sabe, por exemplo, o Zé Pequeno, ele é um homem que, na verdade, eu acredito, ele se pergunta o tempo todo por que eu não morro, por que eu estou vivo. Ele tem um buraco negro, aquele homem. Então, na verdade, a gente precisa enxergá-lo como homem e não como um monstro. Porque, sendo assim, é possível o Fernando chegar e dirigir uma cena como aquela do baile, que eu acho primorosa, a hora que ele chama a menina para dançar. Ele tá frágil, ele tá menino, adolescente. Por quê? Porque nós vimos Zé Pequeno homem. Isso é maravilhoso. Eu vou parar essa cena porque isso é maravilhoso. Todo mundo, as pessoas mais ruins do mundo, as pessoas mais malvadas do mundo, elas têm um lado, elas têm uma máscara cotidiana mais leve, elas têm uma máscara cotidiana doce, por que não dizer, todo mundo tem, mesmo no seu íntimo. Então quando você vê ela falando isso, é muito legal, porque é realmente assim. O cara era perverso, ele mandava matar, ele matava, ele enganava, ele roubava, ele fazia tudo isso. Mas como ele era um cara que não conseguia se apaixonar, e quando ele sentia vontade de uma menina, ele tentava chegar, quando ele vai chegar na cena aqui, então ele tinha que mostrar um lado doce dele para tentar conquistar e não fazer uma coisa à força. Então todo mundo tem. Então é isso quando eu falo que você tem todas as máscaras, todas as características que você tem para conseguir ser o que você quiser na sua vida. É isso. Todos nós temos tudo que a gente precisa dentro da gente. Temos todas essas características que a gente pode ir moldando e desenvolvendo mais uma do que a outra. Muitas vezes a gente tem mais desenvolvido que a outra, até chegar a essa persona, essa personalidade de sucesso, tanto no palco quanto no trabalho, enfim, na vida. Você quer dançar comigo? Você quer dançar comigo? Não entendi. Você quer dançar comigo? Não, obrigada, eu tô acompanhada. Exatamente isso, o Zé Pequeno ele tomou um fora ali, e aí ele poderia matar a menina, porque ele é o Zé Pequeno, afinal de contas, né? Ele poderia matar ela, mas não, como ele estava na máscara dele de conquistador, na máscara de sensível, ele está mostrando um lado sensível que ele tem, que todo mundo tem, por mais duro que seja. Basta você procurar o olho do coco. Se você pegar um coco
ele é duro, na maior parte, 99% dele é duro, mas tem um lugar no coco que é mole, que as pessoas chamam de olho do coco, que é um lugar que se você botar o dedo ele afunda, que é a parte mole. Então você tem que procurar dentro de você qual é o seu buraco mole, qual que é o lugar onde você consegue destravar. E isso você pode jogar para as outras pessoas também. Às vezes você tem um relacionamento com uma pessoa e a pessoa é muito difícil, é difícil, complicado, você tem que procurar nela qual que é o lado que você conecta, qual que é o lado mole dela, o que amolece essa pessoa. E aí você vai por aquele lado, você vai conectando por aquele lado e amaciando, e por ali você pega, conecta e vai. Isso você pode fazer pelo público também. Você tem uma apresentação, você estudou seu público, você vai se é o público que está ali, foi obrigado a estar ali, ele não quer estar ali por livre, espontânea vontade, você vai ter que pesquisar o olho do coco do público, você vai ter que pesquisar o que você vai fazer para conectar rapidamente com o público. Vamos lá então, vamos recapitular essa aula. Então assim, a gente falou, a gente viu a memória sensorial, você vai recapitulando o caminho que seu corpo fez para chegar naquele estado e utiliza ele no corpo. Esses aqui são alguns canais, né? São os canais pelos quais a gente capta essas sensações todas que a gente viu durante a aula. E o que mais? A gente falou das máscaras cotidianas. Você tem que criar, então, a partir dessas personalidades. Por exemplo, eu quero ser um cara um pouco mais extrovertido, um pouco mais solto. Maravilha! Então você vai pegar, você vai lembrar daquele momento que você teve algum flash disso, ou então você vai se espelhar em algum comunicador, algum comediante, que é daquele jeito, que tem aquele traço de personalidade. Você vai treinar, vai ensaiar como se você fosse ele, né? Sozinho lá, você vai fazer isso, até você pegar o tom, o time de como ele faz e vai encaixar dentro da sua personalidade e vai colocar nessa máscara de comunicador que a gente está criando. É uma versão mais ousada de você, tá tudo aí, tudo que você precisa está dentro de você, você só tem que descobrir. Então, senhoras e senhores, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, eu adorei essa aula, eu gosto muito quando traz algo a mais, dá um contexto. E essa história do filme Cidade de Deus mexe muito comigo, porque é muito bonito você pegar a história, pessoas comuns que não tiveram treinamento, não fizeram uma faculdade de teatro e simplesmente treiná-las para virar grandes atores. E é exatamente isso que a gente está fazendo aqui. A gente está pegando dezenas de técnicas que formam um método para transformar você num grande comunicador, num comunicador ninja, num grande comunicador, um comunicador memorável, que vai fazer a plateia ficar impactada, que vai fazer a plateia lembrar cada segundo da sua apresentação. Então é isso, até a próxima aula. Tchau!